Olá, a ambição desmedida do mundo corporativo. Este é o mote para o novo romance de Adilson Xavier, nosso entrevistado de hoje. Com uma linguagem rápida, urgente, Adilson despe o mundo das grandes negociações, do glamour e da ética, para pintá-lo em sua mais crua realidade. Na dica de leituras, o inesgotável mundo de Mário de Andrade. A gente fala de O Arlequim na Pauliceia, de Aleilton Fonseca, e De Olho em Mário de Andrade, de André Botelho. Agora a gente conversa com Adilson Xavier. Adilson, você está lançando Sobrevoando Babel, que é seu segundo romance, né? E que vai meio que na contramão do seu romance anterior, que falava do homem modesto e tal. Você está falando das grandes corporações agora, desse ambiente de grande glamour, que é uma coisa que me desperta a atenção. O Paulo Coelho tentou escrever um livro sobre esse ambiente e não foi bem sucedido, né? Que é aquele Vencedor está sozinho, acho que é esse o nome do livro, né? Quer dizer, como é que foi enfrentar esse universo, né? Desse universo mais das corporações? Era uma proposta minha. Os dois romances têm exatamente a função de ping e pong, né? O Atirador de Ideias é o ping, é a pessoa menos favorecida querendo ascender socialmente. E o Sobrevoando Babel é o pong, é o pessoal que está em cima, como eles enxergam. São dois pontos de vista opostos sobre a nossa realidade atual. E no Sobrevoando Babel eu me senti muita vontade de escrever, porque pelo contato no mundo publicitário com clientes de várias atividades, de várias categorias e internacionais, especialmente, a gente começa a absorver muito da mentalidade que domina esse mundo corporativo multinacional, especialmente, essa coisa de a perda de nacionalidade e a perda de identidade, que vai acontecendo aos poucos. É claro que os personagens são todos fictícios, mas tem alguns ingredientes de despersonalização que estão marcando a vida da multinacional. As pessoas vão se esvaziando de sentimentos, vão se especializando em ser superficiais. Isso acaba atingindo todos os relacionamentos. O sujeito vai virando um ser estranho, um ser multinacional que vai perdendo raiz com a família, perdendo raiz com os amigos, perdendo sua própria identidade, né? E como é que foi? Porque você também optou por um tipo de narrativa onde você expõe os contraditórios, né? Quer dizer, você dá voz a todos para que se estabeleça o contraditório durante a narrativa, né? Isso. Quer dizer, também como é que foi trabalhar nesse aspecto? A escolha da narrativa tem a ver com conteúdo. É o excesso de individualização que nós estamos vivendo. Então, assim, cada personagem tem o direito de se manifestar, né? E você exercita no decorrer do livro as falsidades que a gente acaba, querendo ou não, tendo quando emprega o nosso ponto de vista. Cada um vê sempre a coisa do seu lado, né? E vê de uma forma tendenciosa, por mais que queira ser imparcial, é difícil. Então esse jogo com os personagens, eu acho que dá até uma condição de interação do leitor, ele meio se sentir ouvinte de cada um, ele está ali no meio da história, conversa com um, conversa com o outro e tira suas conclusões. Agora, a experiência de escrever um romance como esse também, você acaba refletindo sobre o mundo moderno mais atual, onde você trabalha com essas individualidades, essa questão. Mas a metáfora toda vem da história mais arcaica, né? Quer dizer, onde é que entra Babel nessa história toda? Eu tenho uma admiração muito grande pelo significado da Torre de Babel, que parece ser uma espécie de maldição da humanidade que nos acompanha por toda a história. O ser humano não consegue se entender. É aquela coisa de você ter ambições muito altas. A Torre de Babel era uma tentativa de chegar ao céu. Eu acho uma metáfora maravilhosa. E todo mundo querendo fazer aquilo sem conseguir se comunicar direito, a falta de comunicação atrapalhando os objetivos da humanidade. É essa a nossa maldição até hoje. E ela vai ficando cada vez mais acentuada. Quanto mais elemento de comunicação você tem, hoje a internet, você fala com todo mundo, rede social, mais confuso fica.
porque as pessoas continuam fingindo na rede social, continuam fingindo nas relações presenciais. A gente fantasia muito em torno da nossa atuação no mundo. Todo mundo é protagonista, todo mundo tem razão e ninguém consegue construir junto, porque a gente não é honesto nas relações que tem com os semelhantes. O Ferreira Goulart até criou uma frase maravilhosa sobre isso, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E as pessoas me parece que não estão procurando, né? E há um componente de infelicidade danada nos seus personagens aqui. Sim, né? são pessoas que, a rigor, têm todos os ingredientes para o que a sociedade julga como ingrediente de felicidade, eles têm. São ricos, viajam, frequentam os melhores restaurantes e são profundamente infelizes. As relações estão totalmente fragilizadas nessa busca ansiosa por um crescimento que não acaba nunca. O cara já tem tudo e continua querendo mais, ele não sabe nem o quê. É subir, subir, subir. Que é mais ou menos a mentalidade das empresas. Lucrar, 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 mesmo que isso custe a destruição do planeta. Uhum. A destruição plena das coisas. Né? Agora, é uma reflexão um pouco pessimista ou realista, né? Quer dizer, como é que você consegue moldurar essa sua reflexão sobre a atualidade a partir do romance? Eu não considero pessimista, embora muitos possam ter essa conclusão com a leitura. Eu entendo como realista. O finzinho do livro fala de esperança, que tem alguns personagens buscando algo mais e estão manifestando a sua infelicidade. Tem um momento que você reconhece que não está dando certo, é um momento chave para passar a dar certo, para você mudar alguma coisa. E você sente em vários personagens que este caminho não está satisfazendo. Então, eu não considero pessimista. Agora, sim, realista, e a realidade, no momento, ela é bastante opressora. Basta você conversar com as pessoas que você, numa mesa de bar, você vê que todo mundo tem críticas enormes sobre tudo. A família está mal, o trabalho está mal, a economia está tudo mal. É difícil alguém estar feliz. Então, essa descoberta de que estamos infelizes pode ser um grande gatilho para buscar algo novo. É essa esperança que o livro tenta deixar no desfecho. Né? Uhum. Do ponto de vista da linguagem, você trabalha com... embora seja um mundo meio glamouroso, dessa coisa, uma espécie de corte universal, né, que eles transitam, esses personagens, do ponto de vista da linguagem, você busca ter uma linguagem mais corriqueira, mais cotidiana, até porque as pessoas estão falando em primeira pessoa. Exatamente. Né? Quer dizer, como foi também o trabalho da linguagem no romance? Esse talvez tenha sido o aspecto mais complicado, porque por ser uma linguagem coloquial necessariamente, o perigo é ficar um livro pobre de linguagem. Né? Então eu me dei o direito de, assim, os meus personagens, alguns especialmente, eles têm um manancial de comunicação muito interessante. Eles se expressam de uma forma, apesar de coloquial, de uma forma literária. Eles se permitem colocações mais elaboradas, né? Digamos que capricham na hora de se manifestar no livro, para não empobrecer a linguagem do livro, que eu acho que é uma das funções do livro também, a gente, de qualquer livro, né? Celebrar um pouco o bom idioma, a boa comunicação, colocações mais poéticas e mais provocativas, senão também fica rasteiro. Mas também há nesse ambiente essa necessidade, né, de um linguajar mais apurado, como uma demonstração também de status, né? Quer dizer, a linguagem dos personagens também foi pensada como uma forma de revelar o seu status quo. Curiosamente, o que eu detectei nesse universo multinacional é que muito de manifestação de status vem do que você possui e de outras línguas que você fala. Na narrativa eu misturo muito, especialmente inglês. O elemento multinacional é todo inglês, né? Então, jogar as palavras, em vez de orçamento, fala budgets.
Isso tem um certo charme, dá um certo prazer neste novo ser que transita pelo mundo. Algumas vezes em francês também. Então, o lado do status se manifesta muito mais nisso, na hora que eles começam a inserir palavras em inglês no meio de uma frase em português, como se aquilo fosse português. E isso é muito verdadeiro. Você conversa com quem atua nessas empresas, a pessoa nem percebe que está falando outra língua, porque aquilo já vai no automático. Um aspecto também muito marcante do livro, muito presente no livro, é a desintegração das relações humanas, não só amorosas e tal, que é um caso à parte, né? Mas das relações pessoais mesmo, né? A desumanização progressiva de todos os personagens, não só do protagonista, né? O protagonista é o campeão, né? Ele é devastador. Uhum. Quer dizer, como é que foi isso também, esse trabalho aí? Curiosamente, assim, das minhas experiências profissionais, eu comecei minha vida de trabalho como advogado de família. Durante 5 anos eu vi família se destruindo. E pelas razões mais esdrúxulas e vivendo situações muito, muito traumáticas. Isso deu para entender um pouquinho como é fácil você destruir uma relação amorosa por mal entendido, por um excesso de concentração na tua atividade profissional, por um desdém pelo sentimento do outro. É muito fácil você destruir tudo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, é uma florzinha assim que tem que ser zelada dia e noite. Então isso me alimentou. O Douglas é um campeão de fracassos amorosos, né? E uma coisa que você também percebe, até nessa coisa de termos cada um falando por si, é que você, quando ouve um casal em conflito, separadamente, os dois estão absolutamente certos. Ninguém está errado, né? Eles estão tão convencidos que a culpa é do outro, né? E que quando você consegue se distanciar um pouco, está todo mundo errado, na verdade, não tem ninguém certo, né? Só que eles não conseguem enxergar. Então esse drama extrapolado para o universo multinacional, ele dá um caldo muito interessante, porque as intrigas que acontecem também nos bastidores da empresa são muito parecidas com as intrigas familiares. Aquela coisa de subir, não, esse cara está querendo me passar a perna, não, naquela reunião ele falou aquilo foi me pegar, isso é uma casca de banana. É tudo muito maquiavélico, é tudo muito conspirador o tempo todo, mesmo quando não é, porque você começa a enxergar coisa demais, né? E fica um inferno a vida, um desconfiando do outro o tempo todo. Quem pega o café primeiro? É um duelo permanente. Isso cria tensões, né? E destrói um monte de coisa, principalmente a própria pessoa. Você vai ficando com uma vida miserável, né? Uma vida só de desconfiança o tempo todo. Que é uma coisa complicada, quer dizer, há uma definição que é uma definição política, não, mas que vale no caso desse, que é a definição do Alberto Camus, que ele diz assim: viver contra o muro é uma vida de cão. Né? Essas pessoas vivem um pouco contra o muro, né? Ali tem essa tensão também permanente, né? Quer dizer, ela deixou de ser política para passar a ser humana mesmo, né? Das relações humanas, né? Tem uma questão de defesa territorial, né? Nas grandes corporações, o sujeito tem o seu território e ai de quem tentar invadir aquele território, porque a ameaça, ele perde o emprego. Uhum. As carreiras dos grandes executivos são muito curtas. Um CEO hoje tem uma duração mínima, porque ele parece fadado a cair. Ele entra para cair. Ele não vai aguentar. É como técnico de futebol, não aguenta muito tempo. Não, passou, tum. Então ele já está no emprego, visando, daqui eu vou para onde? Eu tenho que bater as metas, mas aí bater as metas pode custar o futuro da empresa. Dane-se o futuro da empresa, eu não vou estar lá. O futuro não está comigo, vai ser de outro. Então é altamente corrosivo esse processo mental, né? É imediatista, é egoísta. Eu preciso fazer a meta que eu prometi, custe o que custar, eu vou botar esse dinheiro no bolso, porque amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui. Esta é a mentalidade que rege o universo multinacional que está regendo o mundo. Os interesses todos econômicos estão nas mãos de executivos que pensam assim. Isso é preocupante. São as corporações. Jack London já falava disso, né?
Agora, o trabalho de confecção do romance, da literatura. Quer dizer, você escreveu 2 romances e você vem da publicidade, onde a urgência do texto e a certa superficialidade do texto existe uma outra elaboração, né? Como é que foi essa passagem aí? Como é que foi? Isso foi assim, o grande momento, o grande presente que eu me dei. 30 anos fazendo texto para os outros, no tempo que os outros me davam, e assim, totalmente despojado de autoralidade, porque você escreve em nome de um cliente. Você não põe na rua nada que o cliente não queira dizer. Então, pode ser, inclusive, algo que você discorde. Eu jamais usaria esse produto, mas ok. É o cliente que está falando, não sou eu. Eu jamais usaria esta frase. Eu acho essa frase boba, mas ele só aprovou essa. Então, você acaba, de alguma forma, você é um porta-voz. O publicitário é um porta-voz. Às vezes consegue colocar na rua o trabalho que ele gostaria, e essas vezes são cada vez mais raras, nessa ansiedade, nessa urgência, nessa falta de tempo para avaliar. Muitas vezes vai o mais óbvio, porque isso já deu certo. Está 5 anos, essa frase dá certo, bom, vamos usar. Se essa foto é assim mesmo, tem que ser esse fundo assim, porque sempre... E vai ficando tudo meio repetitivo. Então empobrece criativamente o teu trabalho. Aí você sai disso e eu ganhei um quintal enorme. Você vai, eu vou escrever agora sobre temas que eu escolho, de uma forma que eu avalio, e se a pessoa gostar ou não gostar, a culpa é só minha, não tem mais ninguém para dividir isso comigo. Assim, pelo menos eu gostei, já é alguma coisa. O pior é você fazer um trabalho que você não gostou. E eu achei lindo isso, esse tempo, o tempo eu que escolho. Eu levo 2 anos escrevendo um livro, ok, quando eu achar que está pronto, acabou. Isso é maravilhoso, é um exercício de liberdade que realmente renova criativamente a cabeça. É um outro timing, é um outro... Olha, usando timing, já estou parecendo multinacional. Eu trabalhava numa empresa multinacional. É um outro tempo. Um outro tempo, é uma pressão que só você exerce sobre você mesmo. Né? Aquela coisa de você querer fazer o melhor. E não tem 1000 reuniões para resolver, todo mundo dando opinião, pesquisa, não tem nada disso. A literatura é um quintal. Eu estava num apartamento pequenininho, uma kitnet, e ganhei uma fazenda para correr pela grama. Eu vi uma coisa que eu achei assim, bastante curioso, né? Você faz algumas oficinas de marketing literário, né? Quer dizer, como é esse trabalho de marketing literário? Tem muita coisa que a gente pode... Nada que você faz na vida é à toa. Né? Os aprendizados se aplicam. Né? Eu deixei de ser advogado e eu usava muito de argumentação de advogado quando eu apresentava uma campanha, porque você fica treinado na argumentação. Então tudo se aproveita. Né? Quando eu ingressei nesse mundo literário, eu comecei a perceber que tem muitos elementos de comunicação que às vezes são esquecidos na divulgação do próprio trabalho literário. Né? Eu acho que o livro é um produto maravilhoso e nem sempre é explorado em todo o seu potencial. Ele pode ser muito mais sedutor do que tem sido. Não tem todas as soluções, é claro que tem muita gente pensando nisso. Mas nas poucas coisas que eu comecei a avaliar mais profundamente, deu para perceber que dá para botar muito mais molho nesse prato. E é interessante, o Brasil está aumentando o seu número de leitores, as livrarias estão crescendo. É até uma contramão, você ouve as pessoas no geral, parece que a leitura está ficando uma coisa antiga. Ninguém tem mais tempo de ler. O tempo versus leitura é cruel. Agora as pessoas têm tempo de ficar lendo bobagem na internet, tem. E de ficar redigindo. Então as pessoas estão lendo. Só não estão lendo necessariamente o que deviam estar. Né? Mas o fato de estarem lendo já é um bom exercício. As pessoas voltaram a escrever. Graças à internet, nós escrevemos muito mais do que há alguns anos. E quase que inexplicadamente, você vai nas bienais, é uma coisa louca, é uma multidão interessada. Tem autores que são
agraciados pelo público com manifestações que parecem os Beatles, né? As pessoas correm, gritaria, faniquito, autógrafo. Então, a literatura tem um espaço, ela vem crescendo por outros caminhos. E se a gente conseguir colocar mais sedução no objeto livro, estimular mais as novas gerações a apreciar esse objeto, descobrir o prazer que isso dá. O livro ficou muito tempo associado à obrigação escolar. Isso quando cria um rótulo terrível para o produto. Isso é aquele troço que a professora me obrigava a fazer e caía na prova. É um inferno isso. Você não quer fazer nada obrigado. Se você descobre prazer na leitura, e o quanto ela te enriquece, você acaba de ler um livro, você fica mais robustecido. É como acabou de fazer uma boa sessão de ginástica. A musculatura está firme, a cabeça está melhor, aumentou o vocabulário, aumentou um monte de coisa. Então, eu entendo que há muito a se fazer no marketing desse produto e no estímulo a uma dedicação maior do povo brasileiro a uma cultura que o leve a melhores lugares, não a cultura só de um entretenimento raso. Você ficar vendo bobagem, 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 você fica bobo. Quem só vê bobagem fica bobo. Perde a capacidade de discernir, de julgar, de ser dono do seu destino. Né? É a metáfora do Muito Além do Jardim. Aquele filme, lembra? Adilson, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo conversar com você. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Mário de Andrade é até hoje um dos ícones da cultura brasileira. A diversidade de seu trabalho como escritor o coloca como o maior pensador de nossa literatura na primeira metade do século XX. Já o escritor Aleilton Fonseca optou por reler os poemas de Mário. O resultado da pesquisa está no livro Arlequim da Pauliceia, Imagens de São Paulo na Poesia de Mário de Andrade, lançado pela Geração. Mesmo restringindo a leitura ao cantar paulistano do poeta, Aleilton consegue dimensionar a intensa riqueza de uma obra injustamente vista como menor. Há toda uma corrente teórica que enxerga em Mário de Andrade o prosador e o teórico, desprezando um pouco o poeta. Aleilton quebra esta corrente e nos apresenta um poeta que trabalhou em várias fontes, desde o quase parnasianismo de seu livro de estreia até a Revolução Modernista. E, embora tenha privilegiado uma retórica cotidiana, quase banal, imprimiu em seus poemas uma verve que cresce pelo talento de manipular ritmos e sentidos. Mário, em suma, nos conta Aleilton, fez uma lírica que quis, com leveza, humor e sentimento. Eu sou 300, sou 350, cantava Mário de Andrade num de seus mais conhecidos poemas. E foi mesmo 300. Em matéria de literatura, fez de tudo um pouco, além de deixar um imensurável legado de cartas, verdadeiro mergulho no fazer artístico. Para entender este polígrafo, André Botelho escreveu De Olho em Mário de Andrade, uma descoberta intelectual e sentimental do Brasil, lançado pela Claro Enigma. Breve biografia onde mostra as várias faces do artista. No texto, apesar do tom básico de introdução ao assunto, dá para se ter uma ampla dimensão das múltiplas atividades de Mário e sua intensa preocupação em entender a diversidade cultural brasileira. Esta preocupação não era limitadora, e Botelho lembra bem o desassossego em que ficava quando lhe cobravam por não conhecer Paris. Mário se defendia que conhecia espiritualmente toda a cultura europeia, e isso lhe bastava. Já o Brasil percorreu tanto quanto pôde, e assim foi Mário de Andrade, um homem essencialmente artista. Para entender a esfinge Mário de Andrade, o Arlequim na Pauliceia de Aleilton Fonseca e De Olho em Mário de Andrade, de André Botelho. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.